Oi pessoal, nós vamos fazer aqui nesse vídeo um exercício com o método dos mínimos quadrados, utilizando esses dados aqui da tabela posição-tempo. No exercício foram medidas de posições tomadas em intervalos de tempos iguais, e nós vamos construir uma curva, vamos fazer o ajuste de curva com esses dados, utilizando o método dos mínimos quadrados. Ele é um método de ajuste de curvas, no caso é uma linearização, e o objetivo nesse exercício é a gente obter uma curva que expressa a relação posição-tempo entre esses dados dessa tabela aqui, utilizando o método dos mínimos quadrados. Então a gente tem aqui a forma da reta, e a gente precisa encontrar os parâmetros A e B através desses dados aqui do método dos mínimos quadrados. Então, nesse método, os parâmetros A e B são dados por essas expressões. Então, a gente vai organizar aqui na tabela as quantidades que a gente precisa para poder calcular o A e o B e depois gerar um gráfico aqui dentro da planilha. Eu estou usando a planilha aqui do LibreOffice, mas a Calc, do LibreOffice, mas vocês podem usar o Excel também, que as funções são praticamente iguais. Então, olhando aqui para o cálculo do A, o que a gente vai precisar? Por exemplo, xi vezes yi. Vou precisar do somatório. Esse símbolo aqui é o símbolo de somatório. Quer dizer, eu vou multiplicar o x1 pelo y1. Aqui é x1, y1. Vou multiplicar o x2, y2, x3, y3. E vou somar todos eles até o 5. Então, eu tenho 5 medidas aqui. Então, eu preciso multiplicar as 5 e depois somar tudo. Então, eu vou fazer uma coluninha aqui, xi, yi. E vou entrar aqui com a função para fazer esse produto para mim. E no final a gente soma tudo. Então, eu coloco o sinal de igual. Eu clico em cima da célula que eu quero para fazer a multiplicação. Coloco o asterisco e clico na outra célula. Quando eu der um Enter, já vai entrar o resultado daquela multiplicação. Pegando aqui nesse quadradinho aqui no cantinho, se você clicar e arrastar para baixo, ele vai fazer então a multiplicação de todos de cada linha. E aí já está pronta aqui a multiplicação de cada linha. No final, se a gente quer a soma, então a gente coloca igual, escreve a função soma, abre um parênteses. Clica lá no primeiro, arrasta até o último, ou digita o primeiro e o último, tanto faz, com 2 pontos ali no meio. Fecha o parênteses e dá um Enter. Então aqui eu já tenho a soma de todos os itens dessa coluna aqui. Se quiser escrever aqui embaixo para não esquecer, então vamos colocar o que é essa quantidade aqui. Então você vai lá no inserir, caractere especial, grego básico. Aqui nas letras gregas, nas maiúsculas, a gente tem o símbolo de somatório. Então esse daqui é um somatório de xi, yi, só para me lembrar que é esse valor aqui. Também vou precisar do somatório de x e do somatório de y, então vou fazer a mesma coisa que nos dois. Igual soma, abre um parênteses, do primeiro até o último, fecha parênteses, Enter. Igual soma, abre parênteses, primeiro até o último, fecha parênteses, Enter. Então eu tenho as somas aqui do xi, yi. Vou colocar ali também o símbolo de somatório. Somatório de xi. E aqui, somatório de yi. Também vou precisar do somatório de xi quadrado e do somatório de xi ao quadrado, que são quantidades diferentes. Nesse primeiro aqui, eu vou fazer cada um dos x ao quadrado e vou somar tudo no final. Então, eu vou fazer esse tempo aqui ao quadrado, mais esse tempo aqui ao quadrado, mais esse tempo aqui ao quadrado, assim vai até o 5, até a quinta medida. Nesse outro caso aqui, nesse outro bloquinho, eu vou fazer a soma de todos eles, que no caso já está feita aqui. Então, vou pegar essa soma aqui e vou levar ao quadrado. Essas duas contas dão um valor diferente.
Então essa daqui já está pronta, né? Não preciso fazer, é só depois eu colocar lá no cálculo do A esse valor aqui ao quadrado. Então eu vou fazer agora os xi quadrado para poder fazer o somatório de cada um dos x ao quadrado. Xi ao quadrado. Então eu vou na primeira célula igual x1 vezes x1, que é x1 quadrado. Dou um Enter. E aí eu vou até a quinta medida, que é essa daqui. Essa daqui é a linha dos somatórios, né? Vamos escrever aqui, não confundir, a linha do somatório. Então aqui sim eu vou escrever a soma, igual soma. Clico no primeiro, arrasto até o último, fecho parênteses. Então aqui eu tenho o somatório de xi quadrado. E o n aqui nessas fórmulas é o número de medidas que a gente fez. Nesse caso aqui são 5 medidas. Então aqui é o x1, x2, x3, x4, x5. y1, y2, y3, y4, y5. Então o nosso n aqui dentro vai ser 5. Nós estamos fazendo aqui um exercício para a gente entender como é que funciona o cálculo do A e do B no método dos mínimos quadrados, mas logo depois a gente vai ver que aqui dentro da planilha eletrônica tem uma função que já me dá esse cálculo do A e do B. Mas a gente vai fazer para ver como é que funciona, e caso vocês precisarem aplicar em outro tipo de programa, vocês sabem escrever esse cálculo do método dos mínimos quadrados dentro do programa. Então a gente vai calcular aqui e a gente precisa encontrar o mesmo valor que a planilha vai nos indicar na função da reta. Então, a gente pode fazer, por exemplo, um cálculo para o denominador, que é igual para os dois, e depois a gente usa esse denominador nas duas contas. Igual. Então, aqui embaixo a primeira coisa é o n, que é 5, nesse caso aqui, vezes somatório de xi ao quadrado, é esse aqui, menos. Aí, agora é esse daqui ao quadrado. Então, esse daqui vezes ele mesmo. Vou colocar aqui mais casas decimais. Então, agora vamos calcular o parâmetro A. Igual. Vou colocar um parêntese para poder fazer essa conta de cima no numerador. E depois a gente divide pelo valor aqui de baixo, que é o denominador, que a gente calculou antes. Primeiro vem o n, que é 5, vezes somatório xi, que está aqui, essa casinha aqui, menos somatório de xi, está aqui nessa linha, vezes o somatório de yi. Aí eu fecho meu parênteses, barrinha, que é a divisão, e coloco o valor do denominador. Vou colocar aqui mais casas decimais. Vamos calcular o parâmetro B. Então, vou fazer de novo igual parênteses, para poder calcular o numerador do B, e depois eu divido pelo denominador que já está aqui em cima. Somatório de xi quadrado. Então, está nessa coluna aqui o somatório de xi quadrado. Vezes o somatório do yi. Menos somatório xi, que está aqui, vezes o somatório de xi. Fecho meu parênteses, barra, denominador. Então, está aqui os nossos parâmetros A e B, são os parâmetros da reta. Então, a função que a planilha eletrônica vai me mostrar tem que ser essa daqui, 1,03 x mais 0,399. Vamos ver agora como é que a gente gera um gráfico a partir desses dados aqui. Eu vou copiar eles aqui mais para baixo, para a gente ver do lado. Aí a gente seleciona esses dados, vai aqui inserir gráfico. Aí você vai escolher aqui o xy, que é o xy, que é o dispersão. Então ele vai te mostrar os gráficos assim, formando uma reta.
Cuidado para não colocar aqui a linha do somatório, né? A gente está colocando só os dados, que são as 5 medidas que estão aqui. Vamos colocar os itens aqui no gráfico e fazer a nossa reta. Então vamos selecionar o nosso gráfico aqui, editar, clica de novo com direito, vamos colocar inserir títulos. Então, o título do nosso gráfico é posição metros versus tempo segundos. Se quiser pode colocar um subtítulo. O eixo X, então, lembrando, o nosso eixo X aqui nesse caso é o tempo, né? Então vou colocar aqui tempo segundos. E o eixo Y, posição metros. Então já entrou aqui o nome dos eixos com as unidades de medida respectivas e entrou aqui o título do gráfico. Então agora a gente volta aqui, seleciona, dá um editar. Aí quando ficou com essa marquinha aqui, agora você vem em qualquer um dos pontos, clica com o botão direito em cima e coloca inserir linha de tendência. Aqui a planilha vai utilizar o método dos mínimos quadrados para determinar uma linha, para determinar uma reta que se ajuste a esses dados. Repare que você poderia colocar outras funções ali, né? Poderia colocar uma polinomial, por exemplo, e mudar aqui o grau. Teria infinitas funções que você poderia passar por esses pontos. Mas aqui a gente tem uma teoria física, né, envolvida, que é o do movimento retilíneo uniforme. A gente sabe que os parâmetros da reta vão nos dar medidas de grandezas físicas. Nesse caso aqui, a velocidade e a posição inicial. Então a gente vai colocar aqui a linear. E a gente pode marcar aqui também, mostrar a equação. X e f de x é no caso y, se você quiser pode trocar para y aqui também. Pode trocar para x maiúsculo para ficar igual a nossa e dar um OK. Então aparece aqui a nossa função igual ao que a gente fez. Então é isso, espero que tenha esclarecido. Esse vídeo aqui foi elaborado para uma disciplina de Física Experimental 1, no curso de Engenharia de Controle e Automação. É bom que os estudantes entendam como é que funciona o método dos mínimos quadrados e como que a gente faz as funções na planilha de cálculo, para quando eles precisarem colocar num programa, então eles sabem como que funciona por dentro, né, esse método e como que a gente usa ele, pode colocar ele dentro de um programa para fazer isso para a gente. É isso então, obrigada por assistir e até a próxima.